Olá, manos e manas BLzeiros! O meu nome é Darlington. E eu sou o Brando, e esse é o BL0 Podcast. Bom, pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui do BL0 Podcast, mais uma semana, perto do fim do ano, né? A gente tá gravando aqui no dia 18, o Natal ainda não chegou. A gente não sabe se a gente vai passar uma semana livre ou não, né? Como se a gente trabalhasse muito. Não, vamos não, que a gente tá crescendo, a gente precisa trabalhar. Eu falo isso e eu nem sei se eu vou postar o vídeo hoje. Pois é, né? Tá vendo? Aqui a gente faz esqueci a palavra. Na força da pressão mesmo, entendeu? Ai, amigo, as pessoas vão achar que a gente faz isso por obrigação, mas não é nem isso, gente. É porque vai acontecendo as coisas na nossa vida, a gente vai se desencontrando, aí chega um momento que a gente tá... A gente tem uma responsabilidade com vocês, né? De data, principalmente com o podcast, né? A gente tenta postar todo dia, toda segunda-feira, né? A gente vai atrás de pauta, a gente vai atrás de convidado. Só que às vezes, quando a gente posta atrasado, eu tenho certeza que foi alguma coisa que aconteceu. Ou foi uma pauta que caiu, ou foi um assunto que a gente parou, analisou e falou: acho que não vai ser legal. Exato. E então, aí a gente acaba... Esse episódio, inclusive, ele tá saindo atrasado, galera. Tá sendo atrasado porque, enfim, né, aconteceram outras coisas. Mas a gente veio trazer um assunto aqui um pouco mais sério, né? Nesses últimos 2 episódios, talvez 3 episódios, a gente falou sobre algo que a gente gosta muito de falar, né? Que a gente gosta de brincar, gosta de fazer listinha, né? Gosta de falar sobre os BLs e tal. Mas a gente precisa falar sobre um assunto que é sério, que é importante, né? Tal qual a gente fez um episódio com a Marta sobre fanservice. E lá a gente mostrou a nossa opinião sobre. E aqui a gente veio falar sobre um assunto que sempre tá à tona aí nas redes, principalmente no famoso Twitter, que é sobre o mundo BL de forma geral na questão mais política, assim, no modo que a gente consome. Por ele ser feito por mulheres, por a comunidade LGBT consumir e tal. Então a gente queria destrinchar esse assunto e falar sobre um pouquinho, assim, bem pouquinho mesmo, passar só por cima, porque não somos professores, não somos acadêmicos, mas a gente queria falar sobre a criação do BL, de onde veio, tá, e como chegou nos dias atuais, hoje, como a gente consome, né, o BL hoje em dia. Exato, e dar a nossa visão enquanto pessoas da comunidade, que é muito importante, a gente vai entrar nesse tema sobre onde estamos agora nesse mundinho BL e o que a gente precisa melhorar para que isso seja respeitoso. Vamos, né, colocar essa palavra aí. Exatamente. E também que fique claro que isso aqui é a nossa opinião, sabe? A gente sabe que muitas vezes as pessoas, elas levam para outro contexto e acabam tacando hate, né, em quem fala sobre isso. E que fique claro que a gente não é que 2 pessoas por trás de um teclado anônimo, sabe? A gente tá colocando a nossa cara, vocês sabem quem a gente é, a gente coloca a nossa cara nas redes sociais, então a gente tem a total responsabilidade sobre o que a gente fala, ok? Exato. E se falar muito mal, vai ter processo. A gente não tá se escondendo de ninguém. Exato. Bom, e assim, foi mal a interrupção, mas eu acho importante a gente falar sobre esse tema, entende? Porque não é só para reclamar, como a maioria acha que a gente só reclama, entendeu? A gente tem uma imagem que eu já venho percebendo quando a gente faz live e tudo mais, de que a gente é um podcast que só reclama. E eu queria desmistificar esse lance de reclamação para um lance mais assim, estamos fazendo críticas construtivas para que isso se torne cada vez mais agradável para todos. Entende? Então, assim, a gente tem essa imagem do podcast que é só, enfim, reclamação e tudo mais, mas eu queria que essa chavezinha mudasse na mente de vocês e que vocês encarassem mais a gente, assim, como um podcast que tem a intenção de passar essa imagem, essa perspectiva daqui pra vocês, porque a gente sabe que a grande maioria que consome BL tem uma outra vivência, tem uma outra realidade, e a gente vai destrinchar mais isso nesse episódio. Exato. E a gente sabe que é um assunto que as pessoas gostam de falar, sabe, gente? Sim. Pela audiência que a gente tem, sempre que a gente bota esse papo mais cabeça, as pessoas realmente têm uma opinião sobre. Exato. Mas, pra gente falar sobre isso, né, a gente teve que, obviamente, ir atrás de pesquisa, ir atrás de textos e tal, pra que a gente trouxesse pra vocês de uma forma mais coesa
e mais com verdade, assim, sabe? Sim, então, tem uma base pra falar sobre. Então, um artigo que a gente trouxe aqui para vocês é um artigo que eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É um artigo bem grande, né, que fala sobre isso. É um artigo traduzido por um site chamado... Eu não sei como se pronuncia, mas é blyme-yaoi.com. A pessoa que traduziu, que eu acho que não tem o nome dela aqui, mas se tiver eu vou colocar de novo na descrição, é uma tradução de um artigo chamado, em tradução ao pé da letra, é A Evolução da Cultura Boys Love, o BL pode despertar mudanças sociais. É um texto que a gente trouxe, que a gente achou interessante, a gente vai ler algumas partes aqui, não todos, né, pra não ser algo, sei lá, como se fosse um sarau de poesia, mas a gente vai colocar a nossa opinião sobre o que a gente acha. Okay? E de novo, se você quiser ler, eu recomendo você ler ele inteiro, ok? Bom, eu vou dar uma breve leitura aqui de um parágrafo que eu fiz sobre um pequeno resuminho para vocês terem uma ideia de onde foi criado os BLs e de onde ele veio, ok? Eu acho que a maioria não sabe, mas quem criou foi o Japão, né? Quem despertou toda essa narrativa de amor entre meninos foi o Japão, caso você não saiba, lá nos anos 70. Enfim, mas eu vou ler aqui pra vocês bem rapidinho pra vocês terem uma ideia do que é, ok? Bom, esse texto ele foi escrito pela Fujimoto Yukari, que é professora na Universidade de Meiji, especialista em teoria culturais dos mangás, gêneros e representação, ok? Bom, abre aspas. Até a metade dos anos 60, a maioria dos mangás para meninas eram criados por artistas homens, mas no final da década surgiu uma nova onda de artistas mulheres que nasceram depois da guerra. De repente, artistas mulheres que não eram muito mais velhas do que seu público começaram a produzir mangás que elas mesmas queriam ler. Isso criou a ideia de amor entre garotos. Antes, mangás para meninas tinham protagonistas femininas, o que inevitavelmente limitava sua expressão devido à posição de mulheres na sociedade. Com protagonistas masculinos, as criadoras podiam mostrar personagens mais independentes e proativos, além de incluir narrativas ousadas e eróticas. Este feito trouxe uma oportunidade e as leitoras abraçaram fervorosamente essas obras que retratavam amor e apego entre personagens masculinos. Fecha aspas. Bom, amigo, acho que aí a gente aí já tem esse negócio que as pessoas sempre falam de que os BLs foram criados por mulheres, correto? E que realmente isso existe, né? Rolou um tweet recentemente dizendo que a comunidade BLzeira deveria agradecer as mulheres por terem criado os BLs, o que... Eu não sei o que você acha sobre isso, mas eu fico meio dividido, não sei se a gente deveria agradecer. Eu não sei se a situação seria... Ai, muito obrigado, mulheres, por vocês terem dado voz pra gente. Eu acho que não é o lance assim. Rola um lance assim, pô, cara... Valeu aí, entendeu? Porque você ter começado a escrever, entendeu? Só que eu acho que esse lance de, tipo assim, devemos a vocês é um pouco perigoso. Até porque a gente precisa entrar nesse ponto em que, beleza, está sendo feito história sobre dois homens tendo um relacionamento. Mas está sendo reproduzido história de homens gays. São duas coisas diferentes. Entendeu? Porque nesse próprio texto que você leu, já diz aí, essas mulheres, elas queriam escrever sobre coisas que elas queriam ler. E aí a gente já entra nesse lance de que a maioria dessas produções são a visão feminina sobre o relacionamento entre dois homens. Entende? E é aí que mora o assunto delicado. Porque é uma idealização sobre o que elas acham que é o que elas querem ler. E nem sempre o que elas querem ler corresponde à realidade, entende? Eu não tô dizendo assim, parem de escrever, entendeu? Mas eu tô falando que existe essa diferenciação e muitas vezes ela cai num abismo ali perigoso entre a realidade e o que as pessoas acham que é. E isso acaba resultando numa representação errada de nós. E é esse o ponto muito importante desse diálogo que a gente vai ter aqui hoje. Exato, principalmente porque eu acho que é daí que vem esse negócio que elas inventaram de passivo ou ativo e esse estereótipo de que o passivo tem que ser muito feminino e ele tem que transparecer o jeito de uma menina,
entendeu? Exato. Então, isso que eu acho que elas, na época, e eu vejo que até ainda hoje, né? Isso é tipo, a gente tá falando do final dos anos 60 e início dos 70, pessoal. Então, a partir daí elas já criavam dentro da cabeça delas a ideia de que, olha, apesar de ser dois homens, um precisa ser extremamente viril e másculo, e o outro precisa ser um pouco mais delicado, baixinho, entendeu? Exato. Sabe? Mas a gente tá falando de uma época que talvez, eu acho que é sempre bom a gente dar o contexto da época, né, gente? Isso aí é Ásia, anos 60, né? Se Exato. até hoje as pessoas elas não levam em consideração a comunidade LGBT como um todo, vai saber na época dos anos 60, entendeu? Exatamente. E, tipo assim, eu diria que talvez as mulheres as mulheres dessa época, talvez elas estavam lutando até contra o próprio machismo, entendeu? Porque quando os mangás eram escritos por homens e as mulheres sempre eram colocadas nessa posição assim de extremamente submissa, sexualizadas. Exato, então tipo assim, elas se juntaram e falavam, olha, vamos fazer a nossa própria história, vamos colocar esses homens em posição na mesma que a nossa, só que de uma maneira diferente, entendeu? Eles são homens, então talvez isso apele mais, porque nós gostamos de homens, nós somos atraídos por homens, mas a gente quer criar uma história de amor entre eles, já que a gente tem o poder de ler algo que a gente quer ler, entendeu? Então, de certa forma, dá pra gente se colocar na posição delas e entender o porquê delas terem feito isso, entendeu? Eu acho que nessa época talvez elas não tinham na cabeça delas o que seria a comunidade LGBT ou como a comunidade queer, ou tipo, homens que gostam de homens. Elas simplesmente escreviam aquilo que elas queriam, entendeu? Isso não isenta elas também de, hoje em dia, as pessoas entrarem muito na questão do fetichismo, né? Que também já é outra história, né? Exato. É muito difícil a gente falar sobre tempos antigos, enfim, era um outro momento, a informação... Não existia internet naquela época, então a informação ela era bem mais limitada e enfim, e esse próprio gênero, muito provavelmente, ele era uma coisa, eu vou usar esse termo, não sei se ele é o correto para falar sobre isso, mas enfim, marginalizada, né? Não era uma coisa popular, era ali uma porção dessas mulheres que consumiam esse tipo de conteúdo, então a gente entende essa questão, entende? E assim, a gente fala muito sobre machismo hoje em dia, esse tipo de coisa, e hoje em dia tem um movimento muito perigoso na internet das pessoas acharem que asiáticos são perfeitos, né? O que é, né, a gente vê muita mulher se dando muito mal porque confia no asiático, vai pra lá e percebe que não é bem assim, entendeu? Então imagina naquela época que se, na nossa realidade, pessoas mais, enfim, antigas, por assim dizer, já tinham um pensamento meio complicado, imagine na época pra lá, que era uma coisa bem mais conservadora do que aqui, acredito, né? Posso estar falando besteira. E vale lembrar também que até os doramas que a gente assiste, eu vou colocar aqui dorama coreano, que são os mais populares do gênero, eles também são escritos por mulheres, gente, a maioria. Por isso que a gente tem aquela visão de homem perfeito, muito bonito, muito viril, e uma mulher submissa, bobinha, que não sabe fazer quase nada, sabe? Que também chega tipo, a apelar pro machismo muitas vezes, e até então, né, eu acho que hoje em dia é muito menos, porque os doramas acabaram chegando no fora da Ásia, mas hoje em dia existe uma das coisas que as pessoas odiavam era esse jeito submisso que as mulheres têm, né? Eu sei que tem gente que gosta, existe o submisso que eu digo que é representado nesses doramas. Eu sei que tem mulher que gosta, mas como o Tom falou, foi por conta disso que hoje em dia homem asiático, eu vou colocar asiático sim como geral, homem do leste asiático, Japão, China, Coreia, que eles são perfeitos, né? E aí a gente vai vendo que eles não são tudo isso, que eles são tão machistas quanto de outros países, sabe? Eu ia até falar sobre isso, sobre a forma com que elas retratam esses relacionamentos, né? Que é um reflexo dos relacionamentos que elas vivenciam, no caso, mulheres heterossexuais, né? Que têm um relacionamento com um homem. E isso se reflete muito nas histórias que elas escrevem, porque na visão delas, a mulher tem esse papel mais submisso, até na hora do sexo, ela tem, né, essa postura mais passiva para essa situação, e isso se reflete nas histórias. É por isso que muitas vezes a gente vê essa diferenciação nesses dois homens se relacionando, que tem um que ele é mais delicadinho, tem um que ele vai ser o passivo ali, e esse diálogo aí que é muito primitivo, assim, pra gente, que é da comunidade, que a gente
gente tá discutindo isso há muito tempo, a gente continua vendo isso até hoje nesses BLs, porque continua com essa visão heterossexual para com esses relacionamentos LGBTs, entre aspas. Total, elas criam um romance, né, no caso de dorama hétero, um romance que elas queriam viver, né, de um homem que ela queria perfeito, que elas queriam ter. Então, é o ideal para elas, né? Se o homem faz o mínimo, elas acham perfeito, né, maravilhoso. Exato, enfim, uma tristeza, você quer ler o outro parágrafo, amigo, que eu separei? Eu vou ler aqui pra eles, calma aí. Tá, gente, então eu vou continuar aqui para vocês terem uma base sobre enfim, como isso começou e algumas das obras que introduziram esse gênero aí lá no Japão. Abre aspas. As autoras Takemiya Keiko e a Hajimoto, elas produziram os primeiros mangás shonen ai, que é um termo utilizado para se referir aos primeiros mangás shoujo, com temática homoafetiva nos anos 70. As criadoras tinham a intenção de abalar a sociedade através de novas formas de expressão nos mangás. No mangá autobiográfico O Nome do Garoto Gilbert, da Takemiya, ela disse que queria despertar uma evolução através de seus mangás shoujo, mangás destinados ao público feminino. Já a Hajimoto, ela lançou uma série chamada O Clã Poe, em 1972, que é considerado um clássico imortal entre os mangás shoujo. Em seguida, em 1974, ela lançou O Coração de Tomás, uma história que se passa em um internato na Alemanha. Já a é difícil falar esse nome, Takemiya, lá em 1976, começou com o Poema do Vento e das Árvores, que é uma série considerada o ápice do Shoumi Ai. Parece até que eu não sei ler, meu pai. O mangá retrata, né, o amor homossexual do belo jovem Gilbert, mas também com cenas intensas de estupro e incesto, o que deu origem a um fenômeno pesado. E nos anos 1970, muitas revistas traziam essas obras, né, de relações entre homens, e isso se tornou uma febre, né, e em 1978 foi feita uma revista dedicada a esse gênero chamada Juni. Ela era muito conhecida por ter um foco estético na beleza jovem e trazia sessões culturalmente conscientes sobre literatura, livros, arte e filmes. Então... fecha aspas. Eu achei interessante essa parte aqui também pesada, né? Que quando for pro TikTok a gente vai ter que dar uma bloqueada sobre esse lance dessas relações até tóxicas, na verdade extremamente tóxicas nessas histórias, certo? E isso se traduziu até para muitos BLs, anos depois, em que realmente rolavam umas cenas bem pesadas. Eu lembro de acho que é Together With Me, amigo, que é o do Tu e do Max, né? Que de cara já tem ali, o cara tá bêbado e eu vou lá e aí temos um drama por isso. Então, tipo, gente, pesadíssimo. E a gente entra numa problemática muito grande sobre a romantização do tóxico, sabe? E existem muitos gêneros aí derivados, né, do BL que tem relações tão problemáticas que eu fico assim... Qual é a tua opinião, amigo, sobre essas histórias? Eu acho que é problemático demais, né, pra gente. Eu acho que a gente começou a discutir... A gente que eu digo, a gente aqui do Ocidente, né? A gente começou a discutir essas coisas também muito, muito recente, né? De forma, exato, assim, de forma bem abrangente. Esse negócio de você beijar a pessoa quando ela tá bêbada, ou beijar a pessoa quando ela tá inconsciente, né? A gente isso é levado como estupro, sabe? Eu acho que até então, na Ásia, principalmente na Tailândia, isso ainda não, pelo menos deveria ser, ainda não é visto como estupro, né? A gente conversa muito sobre a Tailândia, ela tá meio atrasada em certos diálogos nas nossas lives e tudo mais. A gente que assiste muito BL, mas a gente consome muito isso. É muito comum, tanto em dorama da Coreia, da China, quanto em BL. Eu acho que também... Eu não assisto o dorama da Tailândia, né? Esqueci o nome que dá. Lacorne. O Lacorne. A gente vê muito essa
a narrativa de pessoa fica bêbada, daí ela vai lá, leva ela pra casa e beija ela. Tipo, sempre tem a bebida, sempre tem o álcool como uma desculpa, sabe? Então, eu acho que esse tema entra muito naquela questão de, tipo assim, pra gente do Ocidente, é algo super problemático, que é colocado na categoria de estupro, só que pra eles ainda não é isso, assim. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que se a gente que assiste certos BLs, eles mencionam às vezes a questão do assédio moral, assédio sexual, sabe? Eu acho que tem BLs, tipo, sei lá, Step by Step, que falam sobre isso, né? Que tem essa questão de fulano, os caras que ficam assediando as mulheres e tal. Então, eu acho que, de certa forma, eles agora, assim como a gente, eles estão caindo nessa questão de, tipo, olha, você não beija pessoa bêbada, você não tem relações com a pessoa quando ela tá inconsciente, sabe? Ainda tem produções aqui e ali que tem isso, mas eu acho que pra eles ainda chega um pouco atrasado essas questões assim que a gente discute hoje em dia. Eu acho que hoje em dia o mundo BL ele se tornou tão difundido e chegou pra gente aqui do Ocidente. E eu acho que isso abre aí as portas para eles começarem a discutir esses temas, né? E é por isso que tá rolando essas... Não tô... Nossa, somos os salvadores, não é isso que eu quero dizer, mas assim... Tá chegando pra lá porque a gente tá começando a discutir isso na internet, né? E nós, enquanto público que tá sendo focado por eles, a gente pode trazer esse diálogo que eu acho muito importante, gente, porque era complicado, hein? Total. Só voltando tipo, pro texto que tu leu, eu acho muito curioso a gente ver que isso existe desde os anos 70, né? Que fez tanto sucesso a ponto do Japão ter que criar uma revista só pra isso. Sabe? Exato. Só pra gente vender a história de amor entre dois meninos. Mas você não vê nenhuma porta-voz da comunidade LGBT, Ari, sabe? Você não vê, tipo assim, um avanço, sei lá, de direitos gays, por exemplo, que até hoje, em 2023, o casamento gay não é legalizado. Mas lá nos anos 70, você já tinha uma revista que vendia relações homoeróticas, por exemplo. Mas então você consegue ver desde 50 anos atrás, ou quase 50 anos atrás, a relação entre dois homens já era comercializada, entendeu? Mas a comunidade LGBT em si, na questão política, não tinha essa discussão, sabe? Então é algo que quem é da comunidade, como eu e o Tom, a gente chega e fica indignado com isso, sabe? Porque tipo, nossa, por que a gente tinha uma revista própria que vendia relacionamento gay, mas você não tinha gays de verdade, tá ligado? Exato. Então, é aí que entra essa discussão de novo. A gente realmente precisa agradecer as mulheres por isso. Tipo, eu não tô querendo dizer que é culpa delas, mas tipo assim, por que essas mulheres não usavam essa popularidade pra, sei lá, olha, homens gays de verdade existem. Exato. E eles se amam e existe isso. Não, elas preferiram pegar e fantasiar o relacionamento entre dois homens e, tipo, colocar na caixinha de um homem ativo é um homem de verdade, um homem passivo é uma mulher. Enfatizar isso, sabe? Então, será que realmente elas ajudaram a comunidade LGBT? Fica aí no ar, né? Ou estereotiparam mais ainda, não é? E tipo assim, eu tava até pensando enquanto você tava fazendo esse comentário se eu direcionava dessa forma que eu vou falar. Mas enfim, vai ficar aberto a discussão, então aí você que tá ouvindo, você pode deixar um comentário, ou quem sabe aparecer numa live e trazer um outro ponto. Só que é muito complicado quando cai naquele lance, tipo assim, cada um tem o seu gosto. Você não acha? Eu tenho esse gosto, tá tudo bem. Só que o que as pessoas não entendem, e a maioria dessas pessoas são mulheres, não estamos querendo trazer guerra, tá, gente? A gente só tá fazendo essa separação porque tem perspectivas diferentes, é inegável, tá? É complicado esse lance de você dizer que é gosto, porque querendo ou não, a gente ainda tá usando dois homens em uma relação homossexual para fazer essa produção, para ser entretenimento, entende? Só que assim, o seu gosto tá no lugar, assim, de, tipo, entretenimento, certo? E com esse gosto, você tá ignorando que a realidade é outra. Entende? Então você tá, assim, se afastando do que deveria ser o foco, que no caso é a gente. E aí chegamos ao questionamento que é: você gosta do relacionamento homoafetivo ou você gosta
da visão que você tem sobre dois homens num relacionamento. Que são duas coisas diferentes, entendeu? E aí chegamos a esse ponto triste. Você gosta da comunidade ou você gosta só de fetichizar ela pro seu entretenimento? Eu acho muito importante esse questionamento. Eu acho que também é a partir daí que a gente olha a visão de tanto de pessoas de fora da comunidade. Eu acredito, eu não tenho certeza, não tenho nenhum dado disso, mas eu acredito que as mulheres dessa época, tanto a Keiko quanto a Moto, elas não eram pessoas que faziam parte da comunidade LGBT. Até porque são mulheres que estão vivas até hoje. Essas obras delas, elas ainda existem, elas ainda vendem. O nome do garoto é Gilbert, ele é muito famoso a ponto de ele ser mencionado até no BL, como é o caso do What Did You Eat Yesterday. Esse Gilbert, ele é mencionado, então já foram relançados várias vezes e tal. Então a relevância dele ainda é muito grande. Então, tipo, eu vejo dentro da bolha de Twitter e da bolha que eu vivo, da bolha que o Tom vive, eu acho, que pessoas da comunidade LGBT, principalmente homens gays, a gente tem umas visões diferentes, sabe? Então, por que a gente, entre aspas, reclama tanto de certas coisas? Porque isso, de alguma forma, incomoda a gente. E a gente também sabe que isso ofende outras pessoas de dentro da nossa comunidade, entendeu? No último episódio, a gente mencionou rapidamente sobre como os personagens LGBT dentro dos BLs, eles são colocados como chacota. Eles são colocados como bobo da corte, sabe? E eu não vejo, tipo, a comunidade BLzeira, em grande maioria mulheres, se incomodando com isso, sabe? Normalmente, quando a gente reclama, quando eu, o Tom, o Lucas ou qualquer outra pessoa, o Lucas foi o nosso convidado, caso você não saiba, isso incomoda a gente, porque é chato pra comunidade e a gente entende a problemática. Então, a pessoa que tá por trás disso, a pessoa que, sei lá, não fez o mínimo de esforço pra ir atrás e pesquisar o quanto isso é chato, ela expõe isso de uma maneira que parece que ela não tá nem aí, sabe? E o pouco que eu conheço da comunidade LGBT da Tailândia, porque eu acompanho algumas coisas aqui e ali, eu vejo que a imensa maioria deles não gosta de ver BL. E eles usam esse argumento do tipo, olha, BL não representa a gente. Mano, e é real, sabe? Você não vê, tipo, garotos gays indo em... Você até vê, mas é muito pouco. Você não vê, tipo, garotos gays indo em fanmeet de BL. É tipo assim, 90% mulher. Imagine na Tailândia, por exemplo, essas mulheres que consomem BL, que são a maioria, que dão muito dinheiro pra esses caras. Eu não vejo, tipo, elas se esforçando, sei lá, pra ir numa parada do orgulho. Eu não vejo elas se esforçando pra fazer algo em pró da comunidade. A gente pode ver até como exemplo o jeito que atores de BL abertamente LGBT são tratados nessa indústria, entendeu? Ou eles são colocados de lado, ou eles não são aceitos, ou acaba fazendo isso que eu acabei de falar. Eles são chamados, e quando fazem, os personagens são extremamente estereotipados e são colocados como chacota, entendeu? É isso que incomoda a comunidade LGBT, sabe? Por isso que muitas vezes eu e o Tom aqui, a gente reclama disso e daquilo, porque a gente sabe que é chato. A gente vê uma mudança e tipo, no mínimo, com esse negócio de esposinha aqui e ali. Por que cada vez menos os autores pararam de usar o termo esposinha? Porque a gente chegou e falou, olha, isso aqui é muito chato. Isso aqui incomoda, isso aqui é ofensivo. Então, tipo, eles pararam de usar. Sabe? Enfim, o que tu acha? Falei demais. Não, amiga, é o desabafo. A gente tem tanta coisa guardada, gente, sério, que a gente vai observando. Quando a gente tem a oportunidade, eu sinto muito isso quando eu tô fazendo live sozinho e a gente entra nesse ponto, que aí eu saio, tipo, sabe, destrinchando de tantas formas, porque é coisa que a gente guarda, porque, querendo ou não, na comunidade belizeira, pessoas da comunidade, principalmente homens gays, são minoria. São minoria e a nossa voz muitas vezes não é levada em conta, certo? E eu queria dar 2 passos atrás e falar um pouco sobre a minha perspectiva enquanto, enfim, pessoa da comunidade, para vocês entenderem o que a gente está querendo passar aqui.
a minha história procurando esse tipo de conteúdo. A gente vai voltar lá para 2015. 2015, estava eu me formando enquanto pessoa, era um adolescente, me descobrindo, aquela fase meio complicada e tudo mais, e não tinha referências homoafetivas ali para me sentir representado, entendeu? Onde eu fui procurar? Na internet. Então, assim, eu me lembro vividamente, o meu eu de 15 anos na internet procurando assim, eu escrevi exatamente assim, contos gays. Aí, adivinha onde eu fui parar? Ai, amigo, eu fui parar num site de contos eróticos. Eu vou ter que admitir aqui. Mas assim, não que, ai meu Deus, adorei, vamos lá, vários contos eróticos. Não. Até ali eu senti que existiam pessoas como eu que queriam se expressar e contar histórias na nossa perspectiva, entre aspas, entendeu? Eu me lembro assim que mesmo eu estando num site que, meu Deus, tinha tanta coisa assim, anyway, existiam histórias realmente com vários capítulos, sabe? Interessante mesmo. Até hoje eu lembro de um conto chamado Deus Americano. Nunca foi finalizado, essa é a minha maior dor. Entende? E que era muito interessante, era uma história super desenvolvida e tudo mais. Então eu comecei dali, entendeu? E comecei a ter mais desejo de assistir isso no audiovisual. Foi quando lá em 2017 ou 2018, acho que foi 2018, saiu Call Me By Your Name. Acho que foi nessa data, certo? E eu disse, caraca, finalmente eu tô me vendo na tela. Entende? Até eu finalmente cair em 2020 de vez no mundo BL e dizer, pô, tem aqui produções que vão ter temática LGBT e eu vou me sentir representado. Por que isso é importante? Porque a gente passa a nossa vida toda assistindo o homem e a mulher tendo relacionamento, tendo filho, indo pra frente e tudo mais, entendeu? É bonito de ver? É bonito de ver, só que eu não tô ali na tela, entendeu? Eu não tenho esse lance da identificação. Então, quando a gente entra, acho que o Brendo pode confirmar aí pra mim, na comunidade BL, a gente fica maravilhosa. Ah, nossa, então tem esse lugar aqui onde eu posso me ver na tela, não é mesmo? Certo? Então, aí a gente chega onde eu quero chegar, né? Que a gente tem esse primeiro momento de maravilhação, não sei nem se essa palavra existe. Só que aí você começa a analisar essas produções e você fica tipo, pera, eu não tô aqui. Entendeu? Eu não tô conseguindo mais me enxergar nessa tela. Não somos nós que estamos sendo representados ali, entendeu? E aí isso começa a incomodar, entende? Porque cada vez mais a gente entende que esse produto ele não é para nós. Ele é para um outro tipo de consumidor. Ele é para mulheres heterossexuais que têm a idealização de ver dois homens numa tela, entende? Aí a gente entra nesse tópico que é o quão tá se tornando... eu não consigo um adjetivo... É banal. O que a gente tem de produção hoje em dia de sucesso aí? Que realmente conta a história e tudo mais. É muito escasso, entendeu? E a maioria dos BLs que fazem sucesso é o quê? Tem hot excessivo e a história é extremamente vazia, entendeu? E a gente foca mais nesse couple que vai promover e vai fazer dinheiro em cima do pessoal que gosta de ver eles dois juntos em cima de um palco, entendeu? Então é esse o problema, porque chegou um momento em que eu olhei pra tela e disse, gente, eu não consigo mais me ver do jeito que eu ficava muito empolgado em me ver antigamente, entendeu? Esse é o ponto pra mim. Eu acho que eu mencionei negócio de esposinha e tal, então eu acho que atualmente, né, a gente puxar pro... Minha cadeira tá rangendo, gente, peraí. A gente puxar pros tempos atuais, a gente tem a comunidade LGBT aos poucos também chegando e virando consumidor desses BLs e tal. Só que e a gente vê também umas mudanças aqui e ali, né, da questão de esposinha também. Apesar de eu já ter ouvido uma vez que as produtoras, quando fazem a legenda, elas estão tirando, né? Ainda tem o esposinho, só que elas tiram da legenda porque elas sabem que incomoda um público internacional. Eu acho que isso aconteceu e talvez parou, eu acho, assim. Só que teve uma coisa que a Marta falou quando a gente fez o nosso episódio sobre fanservice, que inclusive eu recomendo você ir ouvir. Que ela falou sobre eles querem conquistar a comunidade LGBT, mas, de novo, por uma questão mercadológica, né? Por uma questão de fazer dinheiro ainda mais e tal. Então, por isso que eles agradam, assim, entre aspas, cada vez mais a comunidade, sabe? Porém, gente, a gente tem que lembrar que não é porque um ator de BL faz o mínimo pela comunidade que ele é considerado rei.
ok? Exato. Não é porque o seu ator favorito foi lá e fez um tweet escrevendo Love is Love ou votou no presidente da Tailândia que é a favor, que ele criou a roda, tá bom? Se... Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas um ator de BL que ganha dinheiro em cima da comunidade LGBT, e sim, a gente sabe, eu sei que vocês odeiam quando eu falo isso, mas a maioria das pessoas que tanto como consomem, com quem atua os atores, não fazem parte da comunidade LGBT. Ah, mas você tá, tipo, induzindo a sexualidade deles. Não, a gente sabe que é verdade e ponto, acabou. Se você acredita que não é, desculpa, mas você tá enganada. Se iludindo. Exatamente. Eu sei que muitas vezes vocês querem colocar o ator de vocês, o fave de vocês, como alguém muito, muito bom, como alguém muito salvador da pátria, né? E sempre quando aparece um ator fazendo homofobia, vem 50 pra defender. Pra defender, né, e tal. E a maioria desse povo, adivinha só, não são pessoas da comunidade LGBT. Porque qualquer ofensa não chega pra vocês, entendeu? E isso incomoda a comunidade. Então, assim, tenham consciência e saibam separar as coisas, ok? Eu não quero falar muito sobre isso porque eu sei que, tipo assim, é um assunto que a gente pode levar pra vida e tal, não sei o que, mas, de novo, não é porque um ator mostra o mínimo de apoio à comunidade LGBT que ele é uma pessoa realmente perfeita, assim, sabe? Que ele tá isento de fazer merda. E, de novo, o que cabe a gente é fazer o que a gente tá fazendo aos poucos, que é apontar coisas que a gente acha desinteressante, que a gente acha ofensivo. E a gente sabe que isso causa um efeito. A gente sabe que eles vão ouvir. Seja o diretor da série, seja o produtor, seja os próprios atores, seja quem for. Se atacar a comunidade, a gente sabe que isso vai ser muito chato. E eu vivo numa bolha do meu Twitter que, tipo assim, quando alguém faz alguma coisa errada, ou quando tem, tipo, esposinha, isso e aquilo, as pessoas param de ver. É a maioria? Não é. Mas, tipo assim, a gente tem cada vez mais os diretores falando com a gente, e a gente tem cada vez mais os produtores, roteiristas, então a gente pode chegar pra eles e falar, olha, isso aqui não tá legal. Ah, mas tava na novel. Que se dane, novel é novel. Quando chega pra Novel TV... é novel. Aí é outra coisa. Mude, sabe? Tenha consciência... Nem na novel isenta de ter responsabilidade, na verdade. Só que isso é outro setor. A gente não problematiza novel porque novel não é popular pra cá. Porque se fosse um lance popular, a gente teria que problematizar. Na verdade, a gente tem que problematizar. Só que assim, como a gente não é o foco, a gente acaba não falando sobre isso. Né? Tem uma citação aqui que eu queria falar desse texto, né, que tá escrito assim, abre aspas, Boys Love se originou no Japão, espalhando-se pelo mundo todo como gênero de mangás e animes. De acordo com a Fujimoto, que é a autora desse texto, a pesquisadora de mangás shoujo e em questão de gênero, há um interesse crescente pela cultura BL na Tailândia, China, Taiwan, Coreia e outros países asiáticos. Cada um evoluiu seguindo um caminho diferente. Será que evoluiu mesmo? Mostrando a complexidade das circunstâncias sociais em que se encontram as pessoas LGBT. Mas quais são as origens do BL no Japão e como isso mudou ao longo do tempo? Isso foi algo, fecha aspas, isso foi algo que a gente citou, né, rapidinho. De novo, quem quiser ler o texto inteiro vai estar o link aqui. Mas isso a gente entra em outro aspecto, amigo, que é o quão os BLs vêm ajudado a comunidade LGBT para a comunidade LGBT asiática, né, desses países, Tailândia, China, Taiwan e Coreia, para que as pessoas tenham um entendimento sobre a comunidade, principalmente sobre relacionamento entre dois homens. Eu não vou dizer nem a comunidade, porque eu vejo que dentro dos BLs não existe assim uma escolinha pra dizer o que é o L, o que é o G, o que é o B, o que é o T, assim, sabe? Normalmente só é gay, lésbica e ponto, acabou. Às vezes tem bissexual e tal, e não sei o que. Eu não sei a sua opinião, mas, tipo assim, a minha... Eu sei, de novo, a gente só reclama dos BLs, mas a gente sabe que BL é algo muito popular, que vem cada vez mais, assim, ficando pau a pau. Mas é importante, gente. Se você não tem senso crítico, você só tá sendo manipulado. É isso. Exato. E, tipo, o que eu ia falar é que nessa questão que os BLs ajudam a comunidade LGBT, eu acho que é uma junção dos dois, porque enquanto a gente tem os BLs ganhando a popularidade que tem,
e do outro lado a gente tem a comunidade LGBT chegando cada vez mais e consumindo, eu acho que a comunidade LGBT, entre aspas, consegue controlar a narrativa dos BLs, de dizer e falar, olha, um relacionamento entre dois homens é assim, assim, não existe uma mulher aqui, é muito ofensivo você chegar e perguntar quem é ativo e quem é passivo, esse negócio de esposinha é muito chato, porque eu amo quando os BLs trazem essa questão do casamento no final, sabe, atualmente. Então, eu, pessoalmente, eu não sei o que o Tom acha, mas eu pessoalmente acho que, de um lado muito positivo, eu acho que os BLs vêm sim trazendo essa questão de fazer com que as pessoas entendam que um relacionamento entre dois homens não é tão diferente entre um relacionamento entre um homem e uma mulher, sabe? Que realmente pode existir algo saudável ali entre os dois, sabe? O que tu acha, amigo? Olha, eu acho que tem diferença sim, e é porque o que acontece? A gente sabe que a diferença de tratamento para as duas coisas tem um abismo no meio, né, entendeu? Se a gente vivesse num mundo utópico, onde tudo fosse perfeito, eu acho que a gente poderia seguir nesse caminho de tipo, achar que, nossa, é super semelhante, mas assim, a gente cai em vários outros fatores, como de aceitação da família, na sociedade e tudo mais, e isso molda o nosso relacionamento de uma forma diferente. Então, é por isso que eu acho que é importante que nós da comunidade estejamos no meio BL, como você mesmo falou, para ir guiando a narrativa, para a gente mostrar a realidade, entendeu? É legal quando isso é mostrado de uma forma fantasiosa. Eu super consumo BL, super clichê e tudo mais, acho legal, entendeu? Só que é importante também que as pessoas vejam a realidade, entendeu? E é por isso que eu também gosto desses BLs um pouco mais, sabe, cabeça, por assim dizer, que mostra como é que funciona e tal, para que as pessoas tenham ciência do que tá acontecendo, entendeu? Porque não basta só você assistir. Eu fiz esse post, inclusive, no Twitter. Não é porque você assiste BL que você apoia a comunidade, entendeu? Porque a grande maioria das vezes, a maioria das fãs estão apoiando homens héteros. E eu tô até voltando um pouco atrás nesse diálogo para fazer esse comentário, porque eu acho ele importante, entendeu? Assim, Brendo, super somos a favor, família e tudo mais. Queremos no Brasil, queremos ir, né, e ver o ator que a gente gosta e tudo mais. Só que eu acho que a gente precisa fazer uma separação, porque, inclusive, é daí que surgiu o tema do podcast, né, nesse lance aí de termos que ter gratidão, entendeu? Porque saiu depois desse família do First Call e tudo mais, que foi um grande sucesso e afins, e rolou esse comentário. Só que o que me incomoda é o seguinte: temos esse família desses dois atores que, né, são atores de BL, mas que não se assumem enquanto da comunidade, ou seja, a gente conclui que são dois homens heterossexuais, e aí você diz que tá apoiando a comunidade, quando na verdade você tá indo num família de dois homens heterossexuais. Então você tá apoiando quem? Você tá apoiando a comunidade porque você não tá aplaudindo as gays, as trans, o pessoal que você diz que apoia, entendeu? Então, não adianta você trazer uma bandeira LGBT quando, na verdade, o seu foco não tá indo pra comunidade, com enfim, as questões da comunidade e tudo mais. Então, acho que é interessante vocês verem essa perspectiva, entende? E vão pra famílias, vão, divertido, quer ver seu autor, vê, só que faz essa separação, entendeu? Então, eu acho que é por isso que é importante esse diálogo aqui da gente, entendeu? Pra gente diferenciar as coisas. Inclusive, entrando até em outro tópico, eu vi um tweet sobre um carinha falando assim: existe conteúdo LGBT e existe BL. São duas coisas distintas. O que tu acha sobre essa afirmação? A gente tava discutindo sobre isso, né? O próprio Gaga Ulala, por exemplo, que é o canal de streaming muito famoso aí. Se vocês forem agora... Eu não sei como tá agora, mas eu acredito que esteja. Na bio deles do TikTok, tá escrito assim: conteúdo LGBT/BL. Então, tipo, eles não misturam conteúdo LGBT com o BL, entendeu? Eu acho que... Eu não sei dizer, eu gostava de dizer que, sei lá, com o conteúdo BL é esse conteúdo que a gente assiste, né? A BL asiática, que normalmente eles não tocam em questão de sexualidade, não tocam na comunidade LGBT e tal. E o conteúdo LGBT eu diria que é um pouco mais político, assim, sabe? Que eles realmente falam sobre a vivência de pessoas LGBT.
Eu não sei muito dizer, assim. Eu gosto do BL como um gênero. Eu sei que tem gente que não concorda, né? Que acha que tudo deveria ser misturado e tal. Eu não sei, eu fico meio assim. Eu sei que tem até atores de BL que dizem que, não sei por que vocês separam dorama de dorama BL, sabe? Não sei, então, tipo assim, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, sabe? Mas eu entendo os argumentos das pessoas quando elas querem diferenciar uma coisa da outra, sabe? Uhum. Eu acho que não é interessante a gente fazer essa separação. Eu acho bacana a gente ter um termo BL, né, Boys Love, para esse tipo de produção, porque era uma coisa que a gente não tinha pra cá, né? Existiam essas produções, esses filmes e tudo mais, só que a gente não chama de BL, né? É só mais uma série. O que é legal, né? Mas é interessante também que exista esse nome, na minha opinião, pelo menos, que exista esse termo pra gente popularizar essas produções, que nem é o que acontece na Ásia, né, com os BLs. É um gênero que está se popularizando e as pessoas querem consumir esse gênero. Assim como existe o gênero ação, ficção, fantasia, tudo mais, entendeu? E não que isso vai separar, isso aqui é uma coisa completamente diferente. Não, é literalmente o nome, né? Um gênero ali, uma parte dessas produções. Então eu acho importante que exista e que a gente não separe, porque isso dá margem para dizer assim, beleza, então o BL ele pode fazer o que ele quiser, representar da forma que ele quiser, e se a gente realmente quiser ver uma representação real, a gente tem que ir para esse outro lado aqui. Aí eu acho perigoso, porque aí dá margem para as pessoas continuarem fazendo da forma errada, por assim dizer. Entende? Então eu acho que a gente devia juntar as duas coisas, entende? E eu acho que também, assim, a gente tá falando bastante sobre isso, eu queria falar sobre nós agora, que é um... eu ia falar sobre esse lance de ser crítico sobre os BLs e o quanto isso é mal visto na comunidade BLzeira. E assim, eu vejo muita gente assim criticando, a gente que fala assim, tem esse ponto aqui, esse ponto ali, as pessoas falando assim, vocês são muito chato e afins. Por que que é chato? Porque isso deveria, na verdade, ser mais discutido, sabe? A gente deveria criticar mais essas obras, porque a crítica, ela leva a uma evolução, entende? E aí também traz a gente para esse tema, que é assim, por que que as pessoas não estão criticando esses pontos? É porque a maioria não vivencia na pele o que a gente passa, entende? Então, assim, uma pessoa que ela não é da comunidade, ela não vai pegar essas coisinhas que estão erradas nessas produções, entendeu? Então, eu acho que a gente devia estar mais aberto a diálogos, sabe? Eu acho que existe... Para que a gente pudesse evoluir. Eu acho que existe dois tipos de crítica, né? Eu acho que existe a crítica que a gente fala sobre criticar a questão do cinematográfica, né? Da questão do BL, né? De atuação, de fotografia e tudo isso mais, de história, roteiro. E também tem a crítica que a gente faz com as coisas que são problemáticas, sabe? Como a questão de esposinhas. Se a gente nunca criticasse isso iria continuar, gente. Se a gente nunca criticasse essas coisas, isso a gente iria continuar e iria continuar achando chato, entendeu? E a gente tem alguns estereótipos realmente que a gente gosta, que muitas vezes enfatizam quem é ativo e passivo e tal, só que às vezes a gente fica surpreso quando a gente vê que aquela pessoa que até então era pra ser considerado passivo, ela na verdade ela é ativa e tá, e a gente fica tipo, olha, então é assim que eu fiquei surpresa, não sei o que. Sim, gente, relacionamento gay não existem regras, entendeu? Não existe regra. E se existe, é algo muito íntimo, não é algo pra ser explanado entre as pessoas, só se você quiser, entendeu? E, enfim, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas são muito sensíveis demais. Então, você criticar isso não significa que você tá atacando pedra na pessoa. Existe uma diferença de você falar mal e você ter uma crítica. E, enfim, gente, é sobre isso. É sobre isso. Eu acho que temos, né, amigo? Acho que temos, gente. Esse é um assunto a gente voou aqui no assunto. Esse é um assunto que é muito complexo, que daria pra gente fazer, sei lá, em vários episódios e tal. Mas eu acho que a gente queria trazer esse assunto porque é realmente um assunto importante. A gente sabe que cada pessoa tem uma opinião. Eu acho que qualquer pessoa que a gente trouxesse aqui também iria ter a sua visão sobre. Mas a mensagem que a gente deixa é: sejam mais
críticos, exatamente, né? Não tem uma visão mais crítica do que vocês consomem e tenham cuidado com aquilo que você assiste, aquilo que você apoia, sabe? E, enfim, amigo, qual é a sua mensagem final antes da gente dar antes da gente ir pro quadro de dicas? A minha mensagem é basicamente a mesma. Esse lance de você saber o que você tá apoiando, entendeu? E saber se você... Esse questionamento que eu queria trazer sobre se você realmente quer consumir um conteúdo gay, né? Ele é muito importante. Porque na maioria das vezes vocês estão, na verdade, se direcionando para um outro canto. E é que não é um lance de, tipo, cagar regra. Você não deve ver isso. É mais sobre... trazer essa perspectiva de que, olha, não é bem assim. E o que talvez você esteja consumindo esteja prejudicando a própria comunidade, entendeu? Então, tem esse raciocínio. Você realmente quer assistir esse tipo de produção ou você, na verdade, só tá sendo fetichista? E também, gente, não leve isso aqui como regra, tá bom? Porque no final do dia, BL é entretenimento, né? Eu quero assistir Aqui a gente... Aqui a gente tá abrindo a discussão. Eu quero assistir uma coisa ruim, eu quero assistir, sei lá, algo que só vai me fazer rir, algo que vai me fazer chorar. E tudo bem, gente, você não precisa ter essa crítica super forte cada vez que você vai assistir um BL, mas se algo... Total. Se algo problemático de verdade aparecer, não fique calado, fale, entendeu? Porque tem coisa que a gente consome também, que a gente vê que é super chato, e mesmo assim a gente comenta, fala, olha... Tem essa parte aqui que eu acho muito errada, que eu acho muito chata, que não deveria estar aqui, mas eu continuo assistindo porque eu acho engraçado. Isso não significa que eu apoio, sabe? São coisas diferentes. Exato. Bom, e não fica só vendo o homem pelado na tela e acha que o BL é bom. Hot não salva BL. Hot não salva BL, ai, vou nem falar. Bom, amigo, vamos pro quadro de dicas. Eu vou tentar colocar uma vinheta aqui. Se não tiver, é porque eu não achei. Fiquei com preguiça. Enfim, amigo, tu quer começar com as tuas dicas ou eu começo? Beleza, eu acho que eu nem sei bem por onde começar. Eu acho que eu vou indicar eu não sei se eu indiquei isso na última semana. Eu acho que eu indiquei, sim. Uma Dose Diária de Sol. Amei, gente, pode assistir. É muito bacana. Dorama. Dorama, amigo. E a gente começou a assistir a gente não sabe se a gente tá amando ou odiando, mas é o trem pra onde, amigo? É Pending Train, eu acho que a Netflix traduziu para um trem ao apocalipse, alguma coisa assim, gente. Eu vou pesquisar aqui porque eu odeio dar informação errada. Pesquisa aí pra nós. Um trem para o apocalipse, é isso mesmo, gente. Lançou esse ano e tá disponível na Netflix, pra vocês assistirem aí. Então, a gente começou a ver o primeiro episódio, a gente achou bem corrido, né, amigo? Mas eu gostei bastante, eu fiquei com vontade de ver o resto, então pode ser que semana que vem ou depois a gente traga aqui a nossa opinião final. Exato. Eu acho que, como eu não tenho muitas outras indicações, eu vou falar sobre The Sign, que me surpreendeu, apesar dos 2 primeiros episódios ter sido bem ruim. Mas, assim... Tá legal, gente. O terceiro, se você pular, os 2 primeiros episódios começar no terceiro, louco. A gente quer fazer, eu acho que a gente vai fazer, né, amigo? Um vídeo, talvez, pro TikTok sobre coisas dos BLs tailandeses que a gente gosta. Porque tem coisas que a gente não gosta, mas tem coisas que a gente gosta muito, ok? Ao contrário do que as pessoas... Eu acho que ao contrário das pessoas acham que a gente é hater da Tailândia. Não, a gente só quer assistir coisa boa mesmo. E assim, eu acho que quando chegou no terceiro episódio de The Sign, eu tive a confirmação. Eu não sou chata, gente. Eu só tô querendo uma coisa boa mesmo. Porque eu adorei tanto, assim. Eu digo, olha aí, eu não é nada, entendeu? É que eu gosto. Inclusive, amigo, tem gente assim que fala quando a gente critica que a gente tá sendo xenofóbico. Ixi. Olha a palhaçada. Ixi, gente, tiração. Tema pesada. A pessoa nem sabe o que é xenofobia, achou incrível e usa no Twitter. Exato. Ai, gente, interessante. pelo amor de Deus. Existe fã de K-pop que pensa assim, né? Deixa pra lá, não vou nem dizer nossa, total. E a gente vai... Outro episódio dentro do episódio, gente. Vamos falar sobre o Twitter. Mas eu acho que foi isso pra mim, amigo. Fala lá os seus. Pra mim, deixa eu ver. Eu assisti Yu Yu Hakusho.
né? Isso aí é pros otaku. Aí, ou não, né? Pra quem quiser assistir uma série de aventura, uma série de ação, puxada um pouquinho pro terror, porque é um pouquinho, assim, bem pesado às vezes. Yu Hakusho, né? Que é essa série de 5 episódios, acabou de sair pela Netflix. E é baseado no mangá / anime, que eu esqueci o nome do autor, mas o anime dos anos 90, que é super importante e tal. Que ele foi meio que esquecido ao longo dos anos, porque não lançou mais nada. Mas ele é muito importante, sabe? Pra comunidade, a comunidade otaku aí. E eu recomendo vocês assistirem, é bem pouquinho, tem tipo 5 episódios, é muito, muito legal. E acho que eu falei pro Tom que ia recomendar uma rapper, gente, que eu amo, que é a Chamina. É uma rapper que eu conheço já tem um tempinho já, acho que tem uns 2 anos que eu conheço ela. É uma rapper japonesa com coreana, ela é mestiça. E ela é cantora, rapper e tal. E assim, se eu for colocar ela pra comparar com alguma artista popular, principalmente dentro do K-pop, ela é muito parecida com a Cielo. E tipo, quando eu digo parecido, não é tipo assim, cópia. Mas ela tem muito essa vibe bad girl, tipo, muito fodona. Responsa, hein? E tipo, ela tem um remix, gente, com a Doja Cat e com a Sweetie, naquela música Bad Friend, que ela fez um remix tanto com a Jamie, que é uma cantora de K-pop, ela é uma solista, e também tem a Chamina. Aí a Chamina, ela mistura tanto o coreano quanto o japonês, é muito bom, gente. Não tem clipe, tem só um videozinho assim, mas eu amo a Chamina, que ela fala sobre muito... Ela fala muito sobre body positivity, como é o nome em português, amigo. Foi muito sobre aceitação do corpo. Você assim. É muito cadelinha de inglês, Breno. Tô muito cavalinho, por favor. Ai, como é o nome da brincadeira da semana passada? Ai, é um não sei o que, Rather or Not, alguma coisa. É porque tudo isso foi inspirado em nome americano, né, gente? Então eu só lembro dos gringos, porque eu consumo muito gringo, me respeito. Enfim. Comente aqui embaixo, cadelinha dos Estados Unidos, /Breno. Mas em inglês é falado em vários países, né? Enfim. A Chamina é uma rapper coreana japonesa. Ela só tem música, acho que a maioria das músicas delas são em japonês. Então, caso você goste de uma bad girl vibe, gente, os shows dela... Show no Japão por si só é outra coisa, mas se você parar pra ouvir o show dela ao vivo no Japão, gente, é um espetáculo. Espetáculo, assim, é perfeito e dá até inveja, sabe? Que o povo do Japão não se mexe. Ai, que raiva. Enfim, fica aí essas minhas duas dicas aí pra vocês. Veremos. Bom, amigo, eu falo do negócio lá que eu falei no início ou eu deixo pra depois? Não sei, amigo, porque eu acho que era o que a gente deveria discutir entre a gente primeiro, né? Beleza, a gente pensava que tínhamos definido. Vamos lá, finalizar. Vamos. Bom, gente, se você ouviu até aqui, muito obrigado. A gente pede desculpa pelo atraso do episódio e tal. Aconteceram coisas aí. Porque a gente sempre tenta achar um ambiente calmo e tranquilo que não tenha ruído, pra vocês poderem ouvir a gente. E às vezes tem gente em casa, né? Às vezes tem um barulho da rua, barulho de fora. Uma obra, um martelo. Por isso que muitas vezes a gente tenta deixar a melhor qualidade pra vocês, ok? Por isso que às vezes a gente atrasa. Mas se você ouviu até aqui, muito obrigado. E até o próximo episódio, amigo. O Tom vai dar tchau pra vocês também. Eu sempre interrompo ele. Ai, gente, muito obrigado por ter ouvido até aqui. O tema foi um pouquinho mais pesado. A gente tá abrindo essa discussão aí. A gente quer saber a opinião de vocês também. Quem sabe a gente pode expandir esse tema pra nossa live de sábado. A gente faz live sábado no perfil do podcast do TikTok. Então, anote aí seu questionamento, a sua colaboração e entra lá, conversa com a gente que a gente pode expandir mais esse tema, porque assim... querendo ou não, como a gente falou, é um tema bem complexo e a gente não tem como destrinchar total aqui num episódio de 1 hora. Então, muito obrigado, continua ouvindo a gente aí, segue a gente nas redes sociais e a gente se vê na próxima semana, dessa vez na segunda, se tudo der certo. Beijo, gente. Tchau. Beijo, tchau. Bye.